tarde para todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É extremamente difícil falar depois do Alquedes, que acho que é um patrimônio do setor elétrico. Você ser preservado, eu acho que falar depois do Fábio, um grande representante da nova geração aqui do setor também, uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Isso para o Roberto não falou ainda, que talvez seja a pessoa que tem uma atividade, não sei se vocês acompanham o clipe de Ilumina, que é sensacional, porque o Roberto não faz um trabalho de clipe, nem ele faz um trabalho analítico em cima de um trabalho jornalístico, que é fundamental, eu acho, para a compreensão da confusão que os jornalistas também fazem com os aspectos do setor elétrico, né? Então a minha tarefa era no âmbito difícil, que eu poderia simplesmente dizer, olha, concordo, próximo. Mas eu não vou fazer isso, vou tentar explorar uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu trabalho na PSR já há 16 anos e eu tive ao longo da minha vida profissional o privilégio de trabalhar em 27 países. Né? Eu trabalhei na América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, trabalhei na África, em muitos lugares. E acompanhei esse processo, né? Hoje eu estou trabalhando muito no México. O México é certamente o grande competidor do Brasil, é um país que não vai fazer absolutamente nada no curto prazo, nada. Mas é um país que está fazendo um barulho enorme, com capacidade suficiente de tirar a atenção um pouquinho do nosso país. E eu acho que hoje o Alquedes pontuou muito bem o que a gente tem que fazer em relação à caminhada para frente, fazer a ruptura, é manter o que tem, é fazer o aumento progressivo. E hoje, se a gente olhar o que é comentado por aí, hoje o que eu mais escuto é o caminho ruptura total, né? Quer dizer, o pessoal, aquela briga ideologicamente frágil, né? Entre os neoliberais, os comunistas, e tal, na verdade não é nem lá nem cá, né? E essa questão da gente fazer a ruptura completa, que eu não concordo, eu acho que a gente só consegue explorá-la e justificar bem a fala do Alquedes quando a gente volta um pouquinho no passado e faz uma reflexão sobre o modelo que a gente tem hoje. Porque acho que a pergunta, que também pouco se responde, é o seguinte: mas o modelo hoje é ruim? O modelo hoje ele deu água? O modelo hoje ele falhou? Mas por quê? Esse modelo é ruim ou ele foi mal implementado? E eu tenho uma opinião muito forte que o modelo do setor elétrico que nós instituímos lá no ano de 2004, que nós reformulamos, a primeira onda da reforma do setor, como o Alquedes bem colocou, feita pelos neoliberais termoelétricos, né, os ingleses, nós tínhamos um modelo que ele tinha absolutamente bases conceituais, um modelo absolutamente coerente, um modelo absolutamente sólido, mas um modelo que ele pecava por duas desvantagens. Ele era um modelo extremamente sofisticado e extremamente frágil. Ele é um modelo que ele exigia pilotos extremamente qualificados para pilotar. Ele não era um videogame de criança. Então, quando a gente olha esse modelo lá de trás até hoje, eu comecei a fazer uma análise aqui, parei, porque essa reflexão é interessante. O que aconteceu? Na minha opinião, nós simplesmente implementamos incorretamente vários dos dispositivos desse modelo, ou não implementamos dispositivos que deveríamos ter implementados. Eu vou dar um exemplo muito fácil. O meu amigo Roberto, ele é o campeão mundial de explicar para leigos o que é a tal da garantia física, né? Que é a energia comercializada, é o papel que vale, que é o suprimento e tudo mais. E o modelo do setor elétrico, ele é calcado na garantia física. Tá? E a garantia física, ela é uma grandeza que, no Brasil, talvez seja o único país do mundo e a gente consiga calcular uma garantia física coerente, porque nós calculamos uma garantia física com os próprios modelos usados na operação centralizada. Então, em teoria, se o trabalho tivesse sido bem feito, você tem uma garantia física que cada projeto tem alguma segurança de suprimento, que seria aquela monetizada, realizada na operação real, caso eu tivesse os critérios de planejamento e operação compatíveis, o que nós nunca tivemos. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um problema de base lá de trás. Nós tínhamos o pilar número 1 do setor elétrico, a garantia física, basicamente descompatível e incompatível com a operação. Planejamento mal calculado. Perdemos a chance de fazer a revisão. Não fizemos a revisão da garantia física. Era para ter sido feita em 2003. Adiamos para 2008, adiamos para 2014, adiamos para esse ano. Tá? Então, ponto número 1, isso estava no modelo. Ponto número 2, olha, a gente tinha os leilões, fizemos. Os leilões, eles têm bases muito concretas.
Agora, na minha humilde opinião, nós fizemos a grande maioria dos nossos leilões errados. Errados porque fizemos preços tetos absolutamente falsificados para baixo e estimulou a entrada de investidores não qualificados, porque nós não tínhamos um procedimento de seleção. Nós começamos a estimular a prática, como o Alquedes foi bastante transparente nesse ponto, das taxas internas patrióticas de retorno, aquelas que são boas para o país e não para as empresas. Com isso, nós distorcemos os sinais de preços e começamos a ruir um pilar que é fundamental. É fundamental. Bom, eu peguei alguns pontos aqui. Terceiro ponto, nós temos um problema de suprimento de ponta no país. Claro, surpresa se não tivéssemos. Nós, desde 2004, temos no decreto 563 a obrigação das distribuidoras e dos consumidores terem respaldo de contratação de energia e de potência. Obrigação essa que foi adiada de 2004 para 2009, para 2010, para 2011, para 2013, para 2015, para 2017 agora. Nunca foi implementado. O conceito de garantia física de ponta, por exemplo, é um conceito que nós não tivemos. Claro que a sinalização de ponta não existe. Outra questão, nós temos a necessidade de compatibilizar os tais dos mecanismos de aversão ao risco na operação. Legal. Nós estudamos esse problema pela primeira vez após o racionamento, em 2002, quando foram criadas as curvas de aversão ao risco. Na criação das curvas de aversão ao risco, esse problema foi levantado e foi formulada a solução que o ONS queria, que era um critério de otimização físico dentro do modelo, de tal forma que o modelo computacional conseguisse, em cada etapa da operação do planejamento, estar com um cronograma de operações, decisões de operação, que protegesse o sistema fisicamente com metodologia severa. Nós não fizemos nada disso, fomos todos para a praia, e quando nós chegamos em setembro de 2013, nós implementamos o tal CEVAR, né, o valor de risco condicional, de uma hora para outra. Ora, peraí, o CEVAR, ele não é, como implementado hoje, o critério que o ONS quer. O CEVAR, como está hoje, ele é um critério econômico, ele é um critério que não é físico. O ONS, ele gostaria, como deixado claro inúmeras vezes pelo EMS, com muita propriedade e corretamente, operar o sistema atingindo níveis meta de segurança no final do ano. O CEVAR não faz isso. O CEVAR, ele busca essa solução através do critério econômico. O que faz o ONS? Problema nenhum. Se o CEVAR não me dá essa segurança, eu continuo com os meus despachos termoelétricos fora da ordem de mérito, para garantir a segurança que ele quer. Está corretíssimo. Mas aí nós voltamos a desacoplar para o planejamento de operação. Nós deixamos as distribuidoras descontratadas. Existe um livro muito interessante que eu recomendo para todos, qualquer, você vai adorar esse. É um livro chamado Mistakes Were Made, But Not By Me. Tá? Esse livro é muito bom, porque esse livro ele fala que sempre que você tem grandes problemas, grandes caos e confusões, você tem que falar as frases no impessoal. Zero coisa. Shit happens, peraí, deixamos as distribuidoras contratadas? Não. Um leilão a -1, oriundo depois do MP 579, que deveria ter sido feito, foi cancelado. Então não deixamos. Foi decidido deixar as distribuidoras contratadas, apostando na adesão à proposta 579 das empresas que não aderiam. Né? Então, a minha opinião, esse é uma lista bastante grande, mas por que eu acho que esse é um ponto importante? Porque quando a gente volta a olhar o que deu errado, eu acho que uma reflexão muito importante, que corrobora muito o plano do Alquedes, de fazer as coisas estilo Jack o Estripador, né, assim, por partes, é a gente olhar que nós tínhamos um modelo, que na minha opinião era um modelo bastante concreto, bastante conceitualmente coerente, mas ele era um modelo frágil, ele era um modelo sofisticado e que nós pecamos muito na implementação desse modelo. Nós não fizemos o que, na verdade, deveríamos ter feito. Se nós tivéssemos feito tudo isso, estaríamos numa situação melhor? Talvez sim, talvez a custos mais elevados, porque talvez eu tivesse que ter contratado mais oferta para ajustar uma garantia física sobreestimada. Talvez o custo da energia dos leilões tivesse vindo mais caro. Mas o Brasil, ele tem a energia hidrelétrica mais barata do mundo. Uma maneira diferente de contar essa história, que nós temos a energia hidrelétrica com o preço mais errado do mundo, tá? Porque ela foi artificialmente barata.
Então, toda essa confusão, eu acho que ela, na minha opinião, mostra bastante que o modelo tinha bases. O que aconteceu agora nos últimos 3 anos de lá para cá? Nós perdemos essas bases. Então, o modelo hoje não tem bases. O modelo hoje ele virou faroeste. E nós perdemos uma coisa muito importante, qualquer que não estão passando, o Fábio pontuou com mais detalhe, que é a incapacidade completa de resolver os nossos próprios problemas. O setor não consegue resolver os seus problemas hoje. Quem resolve os problemas do setor elétrico hoje é a justiça. E a judicialização. Então você tem um juiz que obviamente não entende absolutamente nada da garantia física, que tem que ler os artigos do Roberto, que tem que opinar sobre um tema complexo, espinoso e tal. Sai uma liminar. Aí você trava uma liquidação. Sai uma outra. Então nós perdemos hoje a capacidade completa de resolver os nossos problemas. Com isso, nós perdemos absolutamente, foi um tema qualquer, a gente falou muito rapidinho, mas acho que é fundamental, nós perdemos a credibilidade. O setor elétrico hoje é um setor não crível. Ele é um setor hoje que ele não premia, ele não valoriza a boa técnica, ele valoriza o melhor lobby. Tá? Ele é um setor, por exemplo, que quem hoje tem os melhores contatos nos lugares corretos consegue a informação que precisa, não aquele que faz o melhor dever de casa, aquele que deveria ser beneficiado pela meritocracia. Isso, na verdade, nós perdemos. E, finalmente, nós temos um setor hoje que ele é absolutamente sem liderança. É um setor, isso é um tema que o Alqueires, ele há muitos anos comenta isso, é um setor que tem, eram 17, né, Alqueires, associações, né? É um setor, na verdade, que evidentemente não tem nenhuma liderança. Tem mais associação do que empresa. Mais associação do que empresa. Né? Então, esse é um ponto que é fundamental. Isso é fundamental por quê? Porque a gente começa a ter a fragmentação das propostas. E na fragmentação das propostas, a gente começa a ter soluções que elas são pontualmente muito interessantes, mas conceitualmente horrorosas. Por exemplo, a solução que se discute hoje para o GSF. Ótimo, a solução do GSF hoje, a 688, ela é boa sob uma ótica, mas ela não é coerente com o princípio básico do modelo setorial. Ela aloca riscos enormes no consumidor, através de um prêmio de risco tabelado, calculado pela ANEEL, baseado numa configuração que não tem nada a ver com o futuro, que a ANEEL usou um valor de 2015. Então, esse é um exemplo que quando a gente pega, por exemplo, um projeto de lei, eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, circulando aí, eu não sei o nome dele, mas é um projeto que basicamente propõe uma grande chacoalhada. E esse projeto propõe que em 2017 tenha oferta de preços, que as distribuidoras façam leilões descentralizados, que façam o diabo. Ora, quando você faz um top-up de todas essas medidas, isso é absolutamente incoerente com o princípio básico da espinha dorsal do setor. Então, o perigo que a gente tem hoje é que o conjunto de propostas sendo colocadas na mesa não estão sendo olhadas de forma integrada, eu acho, como o próprio Alqueires e o Fábio discutiram antes de mim. E aí a gente, na verdade, corre o risco de, na exuberância, na tentativa de resolver o problema de amanhã, porque hoje, infelizmente, o Brasil ele atua muito resolvendo os problemas de amanhã, né? Quer dizer, a listinha da geladeira da Dilma, ela evidentemente ela tem uma validade de talvez uma tarde, 6 horas, 7 horas, né? Que amanhã, às 7 horas, tem mais problema. E a gente perder com essa capacidade de estruturar aquilo como um todo, olhando os princípios que a gente tem. Qual é a ameaça que a gente tem hoje, na minha opinião muito concreta, é que a perda de credibilidade do Brasil, ela começa a tirar o Brasil do radar dos investidores. E ela começa a colocar outros países no radar desse pessoal e confiança, como a gente sabe, a gente perde 5 minutos e leva talvez 5, 10 anos para conseguir recuperar. Então, essa primeira parte, esse preâmbulo que eu queria colocar para todos aqui, eu estou para pontuar um pouquinho, que eu acho que tem um exercício de consciência interessante, que olha, nós chegamos aqui por razões muito específicas. E, na minha opinião, o modelo que a gente tem hoje ele não é um modelo horroroso, ele é um modelo que é frágil, sofisticado e que, evidentemente, não foi implementado como deveria ter sido feito. Ponto final. Ponto número 2, agora o que fazer? Eu acho que a gente pode, evidentemente, melhorar muita coisa. Então, o que fazer? A primeira coisa, na minha opinião, a gente não consegue sair dessa confusão sem a gente sentar na mesa e fazer um grande acordo. Eu acho que sem um grande acordo não tem como. A solução que a gente tinha, que a gente tem hoje, a situação que a gente tem hoje, ela é exatamente similar à situação que a gente tinha em 2001, com mais agravantes. Em 2001, a gente tinha na época do racionamento, basicamente o que? Garantia feita sobreestimada, dívida do setor, PLD mal calculado, decisões não tomadas e alguns problemas de gestão. A gente tem hoje tudo isso no superlativo. Muitos problemas de gestão com atores novos, Mercado Livre,
coisas que não tínhamos. Lá atrás, sentamos na mesa, costuramos um acordo de praticamente 18 meses de negociação para chegar no que deu as bases para o modelo que a gente tem hoje. Hoje, alguma coisa no sentido, na minha opinião, precisa ser feito. Caso contrário, nós viveremos de soluções de curto prazo. Tendo feito isso, quais são as etapas a seguir? Primeira coisa, o Brasil precisa ir para um terapeuta. Na verdade, sentar no divã e decidir que caminho a gente quer seguir. É uma decisão pragmática. A gente quer um caminho pró-mercado, a gente quer um caminho menos mercado. Ninguém é melhor nem pior do que alguém por causa disso. O Canadá, por definição, pegou cada província, transformou num ambiente verticalmente integrado, opera totalmente por custo de serviço, ganha um dinheirão exportando energia para os Estados Unidos a um preço mais caro, e é o modelo que a turma vai. Os Estados Unidos pegaram seus estados, alguns foram para um ambiente mais mercadológico, outros ambientes mais centralizados, e essa escolha o Brasil, ele, na minha opinião, não fez corretamente ainda. Por que não fez? Porque quando você vai para um ambiente de mercado, você tem que confiar que o preço é o mensageiro das notícias que você tem no seu ambiente. O preço, ele vai te trazer as boas e más notícias. E no Brasil nós nunca tivemos tanto de respeito por um preço de energia como nos últimos 10 anos. Eu acho até, na verdade, curioso, o Fábio, quando disse, a gente tem que estimular os distribuidores a fazer investimentos em smart grid, né? E o professor Ashley Brown, na universidade lá de Harvard, é uma frase muito boa: você não pode ter smart grids com stupid prices. Isso é muito correto, porque se os preços não forem corretos, você não induz as decisões econômicas corretas. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto da linha mais mercadológica. A linha mais mercadológica por quê? Não é por ideologia, é por uma questão de robustez. Aqui nessa mesa, nenhum de nós 5 aqui tem a solução para o problema, mas talvez nós 5 em conjunto tenhamos 10% da solução. Somando com vocês, quer dizer, nesse ponto a sabedoria das multidões, ela faz muita diferença e dá muita robustez. E esse é que é o princípio básico, na minha opinião, do mercado. E o que fazer para a gente entrar no mercado? Aí, como o Fábio já tinha adiantado, o meu tema predileto é a formação de preços. Quer dizer, gente, a gente não pode ter hoje, no Brasil, o PLD, R$200 no megawatt-hora na CCE, e nós estamos despachando, fora da ordem de mérito, um recurso de R$400 no megawatt-hora. Ah, mas é pouquinho. Não é pouquinho. Nós estamos despachando hoje, não sei se vocês sabiam, 7.000 megawatts termoelétricos fora da ordem de mérito. Tá? Por quê? Por segurança operativa. Isso não vai, na verdade, para o preço, isso vai para o encargo. Então você tem uma situação super interessante, porque o encargo de serviço do sistema, que é o que financia esses custos, financia um PDD baixo, que torna o Brasil um país super atrativo para as comercializadoras de energia. Obviamente, você tem uma arbitragem de preços sendo criados através de incentivos equivocadamente colocados no setor. Então, o preço precisa estar correto. Nós vamos para o modelo de bid, como aqui o meu amigo descendente aqui de Cito de Adam Smith, que Fábio Zanfelice disse, podemos ir, é um tabu, não é. Vários países fazem isso. Por exemplo, aqui em cima é a Colômbia. A Colômbia tem um despacho por ofertas de preços, uma matriz que é 65% hidráulicas, com hidrelétrica, taxa de igualização, igualzinho no Brasil, como tem a Noruega, como tem a Áustria, como tem outros países. Podemos ir manter o despacho por custos, que é o que a gente sempre teve? Podemos, mas precisamos fazer direito. Né? Precisamos aperfeiçoar o modelo computacional. Nós não podemos, no século XXI, estar rediscutindo qual é o número do sistema equivalente que nós vamos ter. Não. O modelo tem que ser individualizado. A tecnologia está aí. Você pode fazer isso. É o estado da arte. Tá? Então, temos que melhorar. Esse debate ele é muito interessante porque o México, no contexto da sua reforma, passou por isso. Eu trabalhei diretamente nessa discussão. Os mexicanos basicamente estão implementando o modelo do PJM, do americano, pegaram plug and play. E os mexicanos não implementaram um despacho por oferta de preços. Implementaram um despacho por custo. Igualzinho no Brasil. Igualzinho. Tá? Decidido. Agora, o que os mexicanos vão fazer? Vão fazer um despacho representando toda a rede de transmissão. Vão calcular preços por nó da rede de transmissão. Vão calcular preços em base horária. Vão calcular preços com uma série de características que, na minha opinião, o Brasil poderia olhar com mais cuidado também. De forma a, mais uma vez, sinalizar economicamente o valor correto da energia. Pessoal, na minha opinião, preço semanal, eu acho que o preço semanal é uma característica do século XII a.C.
Né? Nós poderíamos migrar para preços horários. Ah, mas os preços horários não variam no Brasil, porque a gente tem muita capacidade de elaboração. Ótimo, eu prefiro ter um preço horário que não varie do que não ter um preço horário que pode ser que varie em algum momento. Tá? Então, por que o preço horário é muito bom? Isso é fácil fazer, porque ele aumenta a transparência do que está ocorrendo na operação. Ele aumenta com isso a accountability, ele aumenta com isso a responsabilidade da melhor governança. O preço semanal, você fixa o preço da semana, ali dentro da semana, faço o que eu quiser, e depois tudo vira ESS. Né? Isso é fácil de fazer. A oferta de preço, eu acho que a gente pode pensar um pouco mais de calma. Mas eu acho que a gente pode, o modelo do FAB, privatizar tudo. Né? Eu sou um pouco mais relax nesse ponto, porque o modelo do FAB é um modelo chileno, que é uma indústria 100% privada. Né? Mas eu acho que a gente tem um modelo norueguês, que é um modelo que tem uma empresa chamada Statkraft, o Stat não vem de nada, né? Que é uma empresa que controla 40% da matriz energética da Noruega, e que é uma empresa que funciona absolutamente for profit. Você tem que ter essas empresas com uma mentalidade de atuar em mercados competitivos, e não empresas que sejam utilizadas para oferecerem taxas internas patrióticas de retorno para viabilizar decisões que estão fora do setor elétrico. Então, eu sou mais relax em relação, mas eu acho que essa questão da gente olhar a governança ou a accountability do setor é muito importante. E, principalmente, eu acho que os dois princípios básicos que deveriam nortear esse processo de mudança é eficiência econômica, produtivo e alocativo. Tá? Uma coisa é custo, outra coisa é alocação de custo. A gente no Brasil perdeu muito esse conceito. Isonomia, quer dizer, nós perdemos as soluções isonômicas. As soluções hoje elas são totalmente não isonômicas. Quem vai lá e fala mais alto consegue um pedaço, consegue o outro. Né? A listinha de 16 itens do Allcash, eu tenho aqui uma listinha de alguns itens também, mas que são mais específicos. Eu acho que a gente pode olhar, separar um conceito de lastro da energia, por exemplo. Hoje o Brasil, quando faz um contrato, nós misturamos dois produtos, que é a garantia física do contrato de energia. Eu acho que a garantia física é a segurança do suprimento, é um produto que tem que vir separado. Eu corroboro o modelo do Fábio, que responsabilidade dos distribuidores de fazer projeção de carga, isso vai ficar muito complexo, nenhum país tem isso, os países eles têm nos operadores do sistema a responsabilidade de fechar o físico. Eu acho que a gente poderia ir por aí, eu acho que resposta para outra demanda, fortalecer o mercado livre, tudo isso a gente pode fazer, mas a gente tem que olhar mais uma vez a base. Se não olhar a base, a gente não vai conseguir, a gente vai lá dar uns pagos e vamos voltar, porque a espinha dorsal vai cair. Então, acho que para fechar um pouquinho essa minha análise, eu mais uma vez insisto num comentário que eu acho que o Roberto ele pontuou muito bem, ele vai falar acredito disso, que é o comentário de que o Brasil ele tem um modelo muito sofisticado, baseado em conceitos que são bastante, na minha opinião, robustos, mas frágeis. Eles são conceitos muito sofisticados, eles demandam pessoas extremamente qualificadas para pilotar esse modelo. Se esse modelo não for bem pilotado, a gente evidentemente rui, foi o que a gente aconteceu, ficou conosco. Né? Como sair daqui? Eu acho que a gente precisa, evidentemente, entrar na mesa, precisamos conversar, tá? E precisamos pensar qual a direção do país. É uma direção mais mercadológica? Vamos em frente. Tem mecanismo, não é tabu, vários países fazem, o Brasil não tem que copiar de ninguém, o Brasil tem que desenhar suas próprias soluções, mas a gente precisa ter a consciência que se a gente for para um modelo mais neoliberal, a gente precisa implementar e conviver com os sinais preços. Caso contrário, não vamos conseguir o sucesso que a gente está buscando com essa transição. Eu vou ficar por aqui, acho que no debate a gente pode conversar um pouquinho melhor. Obrigado.